Juntos somos melhores. Rick Warren. Tema: Estamos unidos para crescer juntos. Dia 27. Confessando uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. O propósito da confissão de pecados não é a desgraça, mas a graça. Quando a Bíblia usa o termo confissão, quer dizer literalmente dizer o mesmo. Ao confessarmos, estamos dizendo o mesmo que Deus diz sobre o pecado. Significa que entendemos e assumimos a responsabilidade por nosso pecado. Confessamos porque estamos com um coração arrependido que deseja obedecer e agradar a Deus, e não meramente porque fomos surpreendidos fazendo algo errado. Para quem confessamos? Devemos fazê-lo a Jesus ou às pessoas? A resposta é a ambos. A Bíblia ensina que devemos confessar aos dois. O apóstolo João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. A Escritura é clara ao dizer que somente Cristo pode perdoar nossos pecados e que, como cristãos, podemos nos aproximar dele a qualquer hora e lugar que ele nos perdoará. É importante notar que esse perdão diz respeito à comunhão e não à filiação. João estava escrevendo aos cristãos sobre o que devem fazer quando pecam. Em outras palavras, você não precisa confessar seus pecados para poder voltar a pertencer à família de Deus. Você continua sendo membro dessa família. Você confessa seus pecados para restaurar sua comunhão com Deus. Também devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Repare que a confissão que fazemos uns aos outros é para sermos curados e não para sermos perdoados. O perdão vem somente de Deus, mas a cura vem por meio da confissão em comunidade. A confissão da qual Tiago fala não é resultado de um interrogatório, mas resultado de um coração contrito, que voluntariamente reconhece o pecado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. Levítico 5:5. Então, em que situação isso deve ocorrer na igreja? Muitas confissões não têm de acontecer na reunião maior da congregação. Também não precisa ser na classe da escola dominical, na qual o foco é normalmente o estudo da palavra. O melhor lugar para aplicar Tiago 5,16 é no pequeno grupo. A confissão deve ocorrer num ambiente seguro e marcado pelo amor incondicional. Confissão e confiabilidade andam juntas. As pessoas precisam ter a confiança de que, se compartilharem sua confissão, ela não será espalhada por aí. O grupo também tem de ser um lugar de graça. Não deve haver dúvida de que a pessoa será amada e aceita, não importa o que compartilhe. Porque Deus quer que confessemos uns aos outros. Há pelo menos duas razões importantes. Em primeiro lugar, ler sobre o perdão de Deus na Bíblia é bem diferente de ouvir e sentir a graça e o amor de Deus por meio das vozes de seus amigos. Quando confessamos e depois somos aceitos incondicionalmente por nosso pequeno grupo, o amor e o perdão de Deus se tornam mais palpáveis.
Em segundo lugar, a confissão reduz o poder de um segredo. O início da cura é a revelação. A confissão tem algo de libertação e purificação. Também permite que o grupo nos apoie e ore por nós durante nossas lutas. O propósito da confissão não é a desgraça, mas a graça. O propósito da confissão não é a humilhação, mas a restauração. Finalmente, o que devemos fazer quando alguém nos faz uma confissão? Ouvir com ternura, não tentar minimizar a seriedade do pecado, não tentar consertar nada, estar emocionalmente presente no momento e compartilhar da dor da pessoa, afirmar seu amor e o perdão de Deus, perguntar: o que posso fazer para apoiar você? Orar juntos por ela. A ideia da confissão pode parecer estranha e desagradável, mas é bíblica e importante para a sua saúde espiritual. Deus está falando com você neste exato momento sobre áreas ocultas em sua vida que precisam ser confessadas? Para pensar, o propósito da confissão não é a desgraça, mas sim a graça. Versículo para memorizar. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Questão para considerar. Se Deus está lhe falando sobre uma área oculta de sua vida que precisa ser confessada, o que fazer a respeito?